Salve ao anjo, defendei-nos dos combates, seja nosso refúgio, a nossa proteção contra as maldades racionais do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e a vós, princípio da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Amém. Paz de Jesus. Amém. E o amor de Nossa Senhora. Pega a sua Bíblia e já abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 e no versículo 39. Lucas 22 e no versículo 39. Apenas abra aí a Bíblia e marque, coloque uma marcação deste Evangelho. E quando você está procurando Lucas 22, 39, eu quero me apresentar e pedir para quem não me conhece. Eu sou o Marcos, tenho 41 anos, casado há 18 anos, tenho 3 filhos, fundador da comunidade missionária Augusta Rainha, junto com a minha esposa, casal fundador. É raro acontecer isso, mas pode acontecer. Um casal que Deus escolheu para fundar essa comunidade de aliança que nós chamamos de Augusta Rainha. E é com alegria que nós recebemos você aqui mais uma vez. Então, eu quero que você olhe para o seu irmão já de início e diga para ele: obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu sim. Amém? Mas nós estamos vivendo um tempo muito especial na igreja, que é o tempo da Quaresma. Nesse tempo de Quaresma, nós vamos ver agora uma carta de amor. Uma carta de amor para mim, uma carta de amor para você. Amém? Vamos ler juntos esse Evangelho. Conforme o costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar naquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu então um anjo do céu para confortá-lo, e ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não caíres em tentação. Palavras da sua salvação. Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus. E pode se sentar com ela aberta e não fecha. Veja bem, nós estamos então no tempo da Quaresma, como nós dissemos, e esse tempo é um tempo de oração, um tempo de preparação para preparar a nossa alma e o nosso coração para a Páscoa, para a ressurreição. Né? Claro, iremos passar por toda a questão da paixão, mas também iremos chegar na ressurreição. E veja bem, aqui neste Evangelho, Jesus nos revela um tipo de oração muito especial. Nós sabemos que existem vários tipos de oração, né? Existem mais ou menos 21 tipos diferentes de oração. Claro que eu não estou aqui para dar um curso de oração, não é isso? Mas para que você entenda que existem muitos tipos diferentes
contemplação, oração contemplativa, que você contempla uma coisa. Então, você está orando e você está contemplando, por exemplo, os mistérios de Deus, uma oração contemplativa. A oração de petição, aquela oração que você pede a Deus alguma coisa. A oração de intercessão, aquela que você ora por alguém, pedindo a Deus por alguma pessoa. Você está no meio entre a pessoa e Deus, você está intercedendo por ela a Deus. Oração de intercessão. A oração da liturgia, a oração litúrgica na missa, também é um tipo de oração, uma oração comunitária. Né? A oração de súplica, de clamar a Deus, de suplicar a Deus, de gritar a Deus, de clamor, de súplica. E também uma oração de silêncio. Aquela oração de silêncio. Aquela que você silencia todas as vozes dentro do seu coração, que você silencia todas as vozes da sua mente, do seu ouvido, da sua cabeça, e você se abre ao silêncio, e naquele silêncio Ele fala ao teu coração. Aquela oração também que você chega diante de Jesus, até mesmo talvez exposto no Santíssimo, e você olha para Ele, e você deixa Ele te olhar, e você olha para Ele, e você deixa Ele te olhar, e você fica só ali, olhando para Ele. Você não precisa dizer nada, você não precisa pedir nada, você não precisa agradecer para nada, você só está ali dizendo: Jesus, eu estou aqui para dizer que eu te amo, Jesus, eu te amo. E Ele também vai te amando ali, Ele vai te amando ali, e você vai dizendo: eu te amo, Jesus, eu estou aqui só para te dizer que eu te amo. E você passa aqui diante de Jesus, fazendo essa oração de amor, de harmonização. Também existe uma oração, e aí é esse tema que eu quero falar, a oração de luta. Você sabia disso? Pergunta para quem está do seu lado, você sabia disso? A oração de luta. E veja bem, irmãos, essa oração de luta é interessante. E é uma luta de amor, uma luta por amor. É uma luta diferente desse conceito do mundo, né, de briga. Mas é uma certa briga, uma certa luta, mas uma luta de amor. E nós vemos no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 18, se eu não me engano, 16, 18, nós vemos Abraão lutando com Deus, quando ele começa a orar por Deus, a orar a Deus, pedindo para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, porque lá tinha justos. Aí ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, mas vai destruir, o Senhor vai destruir os ímpios junto com os justos, Senhor Deus. Não faça isso, meu Senhor. Meu Senhor, mas o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas e se lá tiver 40 justos, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala assim para ele: não, se tiver 40 justos, eu não vou destruir. E aí Abraão, naquela humildade, ele diz: meu Deus, eu me atrevo a persistir dizendo-te, Senhor, e se não tiver 40, se tiver só 35 justos, o Senhor vai destruir? Aí ele fala: não, se tiver 35 justos, eu também não vou destruir. Meu Senhor, desculpe eu insistir, ó meu Deus, ainda em te dizer, e se não tiver 35, se tiver só 30, não, também por 30 justos eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Ó meu Deus, eu sei que estou sendo petulante, mas permita-me te dizer, Senhor, e se não tiver 30, tiver apenas 25? E aí Deus diz: se tiver só 25, eu também não vou destruir. Ó meu Senhor, eu sei que insisto, me desculpa o meu entendimento, ó meu Deus, mas eu quero pedir, Senhor, e se não tiver 25, tiver só 20 justos, o Senhor destruirá aquele povo todo, se tiver 20 justos lá? Não, Senhor, não. Se tiver 20 justos, eu não vou destruir. Ó meu Senhor, me perdoa a minha impetulância, meu atrevimento, ó meu Deus, mas já que eu comecei a te dizer, eu vou continuar dizendo: e se não tiver 20, tiver só 15? Não, Abraão, se tiver só 15, eu também não destruirei. Oh, meu Deus, o Senhor não vai brigar comigo se eu continuar insistindo. Olha, eu quero te dizer, se não tiver 15, se tiver só 10. E aí Deus diz: se tiver só 10 justos, eu também não destruirei. Então veja, ele foi lutando com Deus,
foram descendo por aqueles justos que estão lá. Não destrua aquelas pessoas. Tem muitas pessoas boas no meio. O Senhor vai destruir todos. Não faça isso, ó Deus. E Deus dizendo: tudo bem, então beleza. Então não vou fazer. Eu não vou destruir. Por amor, Abraão foi lutando com Deus para não destruir Sodoma e Gomorra. E aí então, os parentes de Abraão, a família de Ló, o Senhor pede para tirar a família de Ló de lá, que ele destruiria. Então Abraão chama seus parentes, Ló, se eu não me engano, seu sobrinho, e ele chama toda a sua família para sair da cidade de Gomorra e de Sodoma, que Deus iria destruir, porque os pecados daquela grande cidade estavam clamando aos céus, estavam clamando a Deus. Os pecados daquele povo injusto, que tinha de tudo do bom e do melhor, gente. Tinha o alimento de sobra, eles não faziam nada, eram pessoas ociosas, desculpa a expressão, preguiçosas, tinha do bom e do melhor para comer, do bom e do melhor para beber, não faziam nada e só desagradavam a Deus, pecavam a Deus, ofendiam a Deus, e os seus pecados clamavam aos céus, e então Deus resolve destruir. Aí vocês sabem toda aquela história, né? Da esposa de Ló, que olha para trás, que vira estado de sal, porque ela olhou para o passado, olhou para trás, olhou. Ela estava buscando um caminho de ressurreição, um caminho de restauração, buscando um caminho de conversão, mas ela desacreditou e olhou para trás, e aí ela viu a estátua de sal. Você conhece essa história, sim ou não? Também nós vemos a história de Moisés. Em Êxodo, Moisés também faz uma oração de luta por aquele povo que estava em batalha. Aquele povo estava batalhando lá embaixo, né? Na batalha contra os Amaleques, a batalha contra Amaleque. Moisés, o exército de Deus, em batalha. E Moisés sobe no monte junto com Arão e Hur. E lá de cima, Moisés estende as mãos, intercedendo pelo povo que estava lutando. E aí Moisés começa a orar a Deus, começa a clamar ao Senhor e vai pedindo por aquele povo que está em batalha. E Moisés começa a lutar com eles, lutar com Deus por eles, lutar por amor àquele povo junto com Deus. E Deus vai dando vitória, Deus vai dando missão. Mas quando as mãos de Moisés caem, o povo lá embaixo começa a perder. Quando as mãos daquelas pessoas que lutam por amor já não aguentam mais, o exército do povo, o exército do Senhor começa a perder a batalha. E aí Deus dá a graça de Arão e Hur sentar uma pedra do lado de Moisés. Moisés senta numa pedra, Arão do lado, Hur do outro, e eles seguram a mão de Moisés. E eles passam ali horas e horas de batalha com as mãos de Moisés erguidas, e enquanto a mão de Moisés estava erguida, orando a Deus, e ele lutando por amor ao povo, por amor a Deus, Deus deu a vitória ao exército dele. Diga para quem está do seu lado: se você luta por amor, a vitória é certa. De novo, grita bem alto para ele: se você luta por amor, a vitória é certa. Dá uma salva de palmas para Jesus por isso. Você está entendendo? Veja bem, assim como lutou Santa Mônica, que rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela rezou, ela dobrou os joelhos, ela chorava, ela suava, ela talvez até arrancou o sangue dos seus joelhos, 30 anos orando, intercedendo por Santo Agostinho, que depois se converteu e virou esse grande homem, esse grande santo, né? Um dos grandes santos da nossa igreja, Santo Agostinho. Mas ela lutou, ela teve que fazer uma oração de luta de 30 anos. E venceu, e venceu, e venceu. Assim também como Jacó lutou com o anjo do Senhor. O Senhor enviou um anjo para lutar com Jacó. E Jacó começa a orar e a lutar com o anjo. E aí ele vai orando, lutando com o anjo a noite inteira. Fala para o seu irmão: Jacó lutou a noite inteira. A noite inteira. E o anjo feriu a coxa dele. O anjo feriu o nervo da coxa dele. E mesmo mancando, ele lutou. E já no final, quando o anjo já não aguentava mais, o anjo já estava
Quem é você? Você não vai embora antes de me abençoar. Jacó percebe que ele era um anjo de Deus. E aí Jacó diz: para aí, você lutou comigo até agora, muito bem. Você lutou a noite inteira comigo até agora, muito bem também. Eu ganhei a batalha, muito bem. Então agora eu tenho uma ordem para você. Você não vai embora enquanto você não me abençoar. Diga para o anjo que está do seu lado, para o seu anjo, fala: você não vai embora essa noite sem me abençoar. E agora diga para o seu anjo da guarda que está também contigo: meu anjo da guarda, você não vai embora antes que eu morra sem me abençoar. Ainda hoje, no Senhor. Então veja bem, e aí o anjo dá a bênção a Jacó, e o anjo abençoa naquele momento a Jacó, e aí sim Deus permite que ele volte. E aí Jacó vira para Deus e fala: Senhor, eu estava aqui lutando a noite inteira com esse anjo, e o Senhor nem se importou comigo. Aí ele disse para Jacó assim: é que eu gosto de ver os meus lutando. Fala para quem está do seu lado: eu gosto de ver os meus lutando. Eu gosto de ver os meus guerreando. Dá glória a Deus aí, bem alto. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ele está lutando, glória a Deus, o que está vencendo, amém? Amém. Veja bem, irmãos, para continuar, veja bem, aquele evangelho em que a mulher chega perto de Jesus para pedir a Jesus que ele liberte a filha dela, que estava possessa de demônios. Uma mulher chega diante de Jesus, e ela não era da judia, ela não era do povo de Israel. Veja bem, ela não era do povo de Israel, ela não era judia, e ela chega e clama diante de Jesus, fica pedindo diante de Jesus, ela vai gritando: Jesus, salva minha filha, Jesus, liberta minha filha. Alguns dos discípulos viraram para Jesus e falaram: ô Senhor Jesus, essa mulher já está enchendo o saco, manda ela embora logo, despede ela, pelo amor de Deus, ela está atrás de nós há tempão, aí enchendo o saco, ela já está atrás de nós. Aí Jesus vira para ela e fala: ei mulher, você não sabe que eu não posso dar os pães dos filhos para os cachorros? Você não sabe, mulher, que eu não posso dar os pães dos filhos para os cães? O que Jesus estava dizendo? Que ele não podia abençoar as pessoas que não eram da descendência dele, que não eram os israelitas, que não eram os judeus. Aí a mulher, com humildade, chega diante dele e fala: o quê? É, Senhor, é verdade. Só que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Olha que humildade. Olha que humildade. Olha a humildade de Abraão lá dizendo: Senhor, se me permita, Senhor, permita que eu diga. Se tiver 40 justos, só vai destruir? Não vou destruir. Mas Senhor, olha, Senhor, já que eu comecei a conversar com o Senhor, por favor, posso te dizer mais uma coisa? E se tiver só 30? Olha a humildade de Abraão, olha a humildade de Moisés, com as mãos estendidas, intercedendo por aquele povo. Olha a humildade de Jacó. Olha a humildade dessa mulher dizendo: sim, eu sei que o Senhor não pode dar o pão aos cachorros, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Olha que humildade, olha que humildade. Então veja bem, a primeira característica da oração de luta é a humildade. E agora eu quero entrar numa pessoa que lutou por excelência. Uma pessoa que lutou, que fez uma oração de luta por excelência. E aí, nesse evangelho aí, né? Lucas 22, 39, a angústia suprema. Ali, na hora do Horto das Oliveiras, a maior oração de luta foi de Jesus por você. Então fala para quem está do seu lado: Jesus lutou por você. E veja bem, irmão, Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, ali no horto, na hora que nós rezamos o texto, nós rezamos o primeiro mistério doloroso. Qual é?
a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. A agonia foi só uma consequência, na verdade foi uma oração. Jesus foi para o horto para orar, para rezar. Então veja bem, ele acaba de sair da Santa Ceia, ele faz a última ceia com seus discípulos, ele sai da Santa Ceia cheio de amor no coração, cheio de amor no espírito, cheio de amor para aqueles seus na alma, mas ele sai também sabendo que Judas iria o trair. Sim ou não? Sim. E ele vai para onde? Quando ele sai da Eucaristia, ele vai orar. Quando ele sai daquela santa refeição, ele vai para onde? Para a oração. Então a Eucaristia indica-nos que precisamos orar. Ao sair da Eucaristia, precisamos aprender a ir orar. Amém? E quando ele vai orar, ele vai com os discípulos. Quantos discípulos? 11. Porque um já tinha saído para trair. Judas já tinha, carpido o gato, como diz o outro, já tinha ido travar toda a sua traição, já tinha travado a sua traição. Então Jesus pega os 11 e vai orar com eles no Horto das Oliveiras. Sim. Chegando no Horto das Oliveiras, Jesus fala assim: ó, vocês 8 ficam aqui, Pedro, Tiago, João, vem comigo, vamos mais ali para o fundo. Aí 8 ficam ali no horto, e Jesus pega os 3, Pedro, Tiago e João, e vai mais além. A Bíblia fala que é uma distância de um tiro de pedra, né? Uns 20 metros, 20, 30 metros. Deixa 8 ali, vai mais 20 ou 30 metros para frente, com Pedro, Tiago e João. Justamente com os 3 que há uma semana antes tinha tido a experiência da transfiguração. Quem é que estava lá no Monte Tabor? Pedro, Tiago e João. Então veja bem, Jesus chama para aprofundar com ele na oração aqueles 3 que já tinham tido uma experiência mística com ele, aqueles 3 que já tinham visto Jesus se transfigurando, aqueles 3 que tiveram uma experiência profunda, mística com Jesus, e ele chama os 3 para ir orar com ele mais profundo, mais além. Amém? Quem está me entendendo até agora, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, chamando esses 3, ele chega numa certa distância e fala assim: agora vocês 3 ficam aqui. E ele vai mais um pouco para frente. E ele vai mais um pouco para frente e começa a orar, e começa a orar, e ele começa a sofrer uma agonia, um sofrimento antecipado de tudo aquilo que iria acontecer. Ele começa a sofrer, ele começa a ter agonia, ele começa a sofrer de agonia. Mas eu pergunto para você, o que é que Jesus estava vendo? Ele estava sofrendo por quê? O que é que ele já estava vendo com antecedência? O que é que Jesus viu antecipadamente ali, na hora em que ele se prostra de joelhos no Horto das Oliveiras e começa a clamar a Deus? E aí ele começa a chorar. Ele começa a entrar numa agonia, num sofrimento por ver antecipadamente tudo o que iria acontecer com ele. Ele começa a sofrer. Então veja bem, ele começa a ver o beijo de Judas em seu rosto. E no beijo de Judas em seu rosto, que tinha acabado de acontecer, ele vê o nosso beijo de traição, o seu beijo de traição, o meu beijo de traição, o nosso beijo de traição. Sabe o que é? Nossos pecados veniais. O seu pecado venial, aquele pecado que você acha que é pequeno, que não é mortal, o seu pecado venial é o beijo de traição, que configurado em Judas representou cada um de nós. Porque nós sabemos que existe o pecado mortal, sim ou não? E o pecado venial. O pecado mortal é aquele que mata Jesus dentro da alma. E o pecado venial é aquele que tampa, mascara, coloca um pano no rosto de Jesus dentro da alma. É como se nós estivéssemos pegando uma cortina e tampando Jesus dentro de nós, escondendo. Ele está lá dentro, ele está vivo, mas ele está escondido. Pecado venial faz isso. É você mesmo escondendo Jesus dentro de você.
o pecado mortal é aquele que mata Jesus dentro da alma. Veja bem, claro que vai levar a própria alma à morte, mas primeiro ele mata Jesus dentro da alma. Jesus não suporta, não aguenta ficar dentro de um coração de pecado mortal. Então veja bem, Jesus começa a ver isso. Ele começa a ver a traição de Judas, ele começa a ver a nossa traição, ele começa a ver os nossos pecados, todos, pecados veniais, pecados mortais, pecados do passado, do presente e do futuro, o meu e o seu, dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que já passaram, daqueles que estão hoje, daqueles que ainda virão. Ele começa a ver por quê? Porque veja bem, ele sendo Deus, mas sendo homem, ele tinha a natureza divina e a natureza humana juntas, inseparadas. Não é um Jesus, a gente não separa um Jesus carne e depois a gente separa um Jesus santo. Não. É uma pessoa só. É o Verbo divino encarnado. É Deus mesmo, uma pessoa. Nós não cantamos aquela música que assim rosto divino do homem, né? Rosto humano de Deus, rosto divino do homem e rosto humano de Deus. Então veja bem, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, começa a ver. Então veja bem, ele tinha a vontade humana e a inteligência humana, junto com a vontade divina e a inteligência divina, numa pessoa só. Entendeu? A vontade e a inteligência humana, junto com a vontade e a inteligência divina, numa pessoa só. E mais uma coisa, a sensibilidade humana, a carne. A sensibilidade humana, que só estando na carne ele poderia sentir. Sendo Deus, Espírito, ele não poderia sentir a sensibilidade humana sem estar na carne. Por isso o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então ele começa a sentir tudo, ele começa a ver tudo isso, ele começa a ver todos os pecados, ele começa a ver tudo isso, começa a sofrer a agonia de Jesus. Ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo. E veja bem, Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é o amor encarnado. Ele te ama tanto, que mesmo sofrendo, mesmo vendo tudo isso, ele sofreu por amor a ti. Ele sofreu por amor a você e a mim. Não tem amor maior na terra, não tem amor maior nesse mundo que possa se dizer que não seja o amor de Deus. Ele te amou ao extremo, ele te amou até o fim. Ele fez esta oração de luta por amor a você. Foi por amor a você que ele lutou, foi por amor a você que ele insistiu, foi por amor a você que ele sofreu e tentou ver tudo isso antecipadamente. E veja bem, nós vamos falar agora, dividir um pedacinho, o sofrimento de Jesus na carne, o sofrimento de Jesus na alma e o sofrimento de Jesus no espírito. Então, Jesus sofre tudo isso na carne. Então veja bem, ali já no horto ele foi entregue, né? Ele foi entregue aos centuriões, aos guardas. Os guardas pegam Jesus e o levam diante dos sumos sacerdotes, depois diante do Pôncio Pilatos, diante de Herodes. Ele é levado já amarrado, empurrado pelos soldados. Os soldados amarraram ele, começaram a empurrar ele e levaram ele até a presença dos sumos sacerdotes e até a presença de Herodes. E Herodes depois manda ele para Pôncio Pilatos. Então, ele já começa a sofrer ali os seus sofrimentos físicos, humanos, naturais. E aí ele é julgado, né? Quem é você? Você que se diz o rei dos judeus, quem é você? Ele diz, eu sou o rei, mas meu reino não é desse mundo. E aí então, resolve entregá-lo ao julgamento do povo, e o povo condena. O povo prefere liberar Barrabás, o povo prefere liberar o ladrão do que liberar a Jesus Cristo, e condenam a Jesus Cristo à cruz. E aí então ele é destinado à crucificação.
ele é condenado. Pôncio Pilatos faz o quê? Lava as mãos. E aí então ele é condenado. E aí tiram a túnica dele, deixam ele nu. A Bíblia não relata isso por questão até de inscrição, sabe? Por questão até de respeito. Nós sabemos muito bem que aquele pano que está na cruz envolvendo Jesus não existiu. Ele foi tirado nu, tiraram as suas túnicas e a distribuíram, sortearam entre os presentes. Eles levaram a túnica de Jesus e ali começaram a humilhá-lo, a desrespeitá-lo, a desonrá-lo, a bater nele, a cuspir nele, a dizer: ei, quem é você? Você se diz o rei de Deus. Aí já levam ele, atam ele numa coluna de ferro amarrado, e começam a chicotear Jesus, começam a bater em Jesus. E Jesus já começa a ver tudo isso lá no outro. Jesus vai vendo no outro antecipadamente o sofrimento dele, vai vendo as chicoteadas que ele levou, a carne que rasgava, os pedaços de carne do seu corpo santo, o verbo encarnado sendo rasgado pelos açoites, o sangue de Jesus sendo derrubado no chão, pisoteado por aqueles algozes, pisoteado por aqueles homens maldosos, impiedosos. Ele que nada fez, ele que nenhuma culpa tinha, ele que nada tinha de errado. Jesus começa a ver isso tudo sofrendo antecipadamente no outro. E ele permanece orando, ele permanece dizendo, ele permanece se fortalecendo ali no outro, por amor a você, por amor a você, por amor a você, por amor a você, por amor a mim. E aí então ele continua, ele vai sofrendo toda essa agonia, os seus vasos sanguíneos começam a querer se romper, ele começa a suar sangue do seu rosto, na sua pele, aquele sangue vai suando, ele vai percorrendo pelo chão, essa palavra. E aí ele começa a ver que ele coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele, que crava uma coroa de espinhos na cabeça dele, que ainda o fazem colocar um madeiro pesado chamado cruz, um madeiro de cerca de 80 quilos sobre os seus ombros, e aí dizem: você vai agora para o Monte Calvário, vai carregar essa cruz para o Monte Calvário, você não é o rei? Então vai. E começam a zombar dele, e faz ele carregar a cruz por cerca de 800 metros, uma cruz de 80 quilos, e ele vê tudo isso antes, ele vê que ele cai 3 vezes, ele vê que quando ele cai, aquela cruz arrebenta sobre a víbora, ele cai com a cabeça numa rocha, arrebenta a boca dele, corta as línguas dele, corta os lábios dele, e ele aguenta, ele luta por amor a você. Fala para o seu irmão: foi por amor a ti, foi por amor a ti. Ele te ama, ele te ama. Ninguém te ama mais do que esse Deus. Ninguém nem te amou e vai te amar do que esse Deus que te ama. E vendo tudo isso antecipadamente, ele também viu que colocaram ele no madeiro, que pregaram as suas mãos, que pregaram os seus pés naquela cruz e o ergueram no madeiro. E ali não está representado corretamente. O cravo foi cravado aqui, no meio, aqui desses ossos, são os 7 ossinhos, se eu não me engano, no seu nome, perto do nervo mediano que tem aqui no pulso. Pregaram aqui e deixaram ele pregado com os pés também. Por quê? Porque veja bem, na posição de crucificado, com os pés presos, com as mãos presas, a caixa torácica dele, ele não conseguia respirar. Para respirar ele tinha que puxar lá em cima, para que a caixa abrisse. E aí ele puxasse o ar. Só que cada vez que ele puxava, o cravo raspava no nervo. Você sabe o que é essa dor? Dá para imaginar essa dor? Quem aqui já foi no dentista fazer obturação? Quem aqui já sentiu quando a obturação entrou no comecinho do nervo do dente? Alguém já sentiu essa dor? Alguém sabe mais ou menos o que é essa dor? Agora você imagina 2 pregos roçando neste nervo mediano o tempo todo, e
e ele puxando o seu peso para respirar, e assim ele aguentou por 3 horas. Ele aguentou por 3 horas, cada puxada, uma respirada de oxigênio descia, com seu corpo todo rasgado, dilacerado, sangrando, vazando sangue, chorando, sofrendo, por amor a você, por amor de ti, para te dar a graça da salvação, para te dar a graça da restauração, para te dar a graça de ver de novo os céus. E tudo isso ele sofreu antecipadamente. Ele, como Deus, ele podia ver a sua vontade, a sua inteligência, os seus sentidos viam antecipadamente. Por isso ele chorou, suou sangue lá no Monte das Oliveiras. Que luta desse homem, que mesmo vendo isso, que mesmo vendo antecipadamente isso, aguentou até o fim. Lutou por amor, lutou com amor, lutou para o amor, para que você fosse amado, para que você fosse amado, e amado você pudesse amar, e amado você pudesse também dar, e amado você pudesse ser mais para o outro, ser mais para Deus, ser mais para si mesmo. Foi por amor a você. Tudo isso Jesus via ali na hora da oração. E veja bem, irmãos, isso foi os sofrimentos físicos. Agora eu quero entrar numa parte um pouquinho mais difícil. Se você achou que foi difícil até agora, isso foi só sofrimentos físicos. Amém? Pergunta para o seu irmão: você está pronto para ouvir mais? Você quer ouvir mais? Por amor de Deus, ele continuou sofrendo, e agora nós vamos entrar nos sofrimentos da alma, os sofrimentos psicológicos, do psique, da alma, do interior. E veja bem, toda essa dor física aumentando, porque ao passo que ele via as coisas, ao mesmo tempo o demônio chegava nele e dizia: para que você vai fazer tudo isso por esse poder? Vale a pena você ir a esse extremo por esse povo aí? E aí o demônio esfregava na cara dele: olha, você vai morrer. Olha esse cara aqui, ó. Mostrava para ele: ó, ele vai na missa todo domingo, ó. Ele vai no grupo de oração, mas olha o que ele está fazendo. Olha, ele faz esse pecado, ele faz aquele. Ele começou a acusar a Jesus de cada um dos nossos pecados, e Jesus aguentou firme. Jesus sendo humilhado, ele aguentou firme. O inimigo esfregando na cara: você vai morrer por esse aqui, por aquilo ali. Você não precisa disso. Olha, renuncie isso aí, para por aqui mesmo. Vamos parar por aqui. Você não precisa fazer isso, não vale a pena. Jesus aguentou firme. E ele disse assim: Pai, se queres, Pai, afasta de mim esse caso, mas contudo seja feita a tua vontade. Olha a humildade, característica da oração de luta, a humildade. Pai, se queres, afasta de mim esse caso. Mas contudo, Pai, contudo em tudo, se faça em primeiro lugar a tua vontade, não a minha. Que amor é esse? Que amor é esse? Aguentou firme. E veja bem, ao saber, o primeiro sofrimento psicológico dele ele começou a sofrer antecipadamente. Veja bem, nós não aguentaríamos. Se você visse agora tudo que você passou, vai passar pela sua vida num só instante, você aguenta. Nenhuma pessoa normal, ou ela enlouquece, fica louca, ou ela morre. Não dá. A gente não vê. A gente não tem capacidade, suporte para aguentar isso. E Jesus sofreu isso. Ele viu antecipadamente todas as coisas que fizeram com ele, todas as coisas, todos os nossos pecados, de toda a humanidade ao mesmo tempo. Tudo. Veja bem, outro sofrimento psicológico da alma. Ele viu que ele ficaria sozinho. Porque Deus, Pai, por mais que Deus fosse amor, e por mais que seu filho estivesse ali, e ele assumindo em si os
pecados nossos, Deus não pôde abraçar Jesus naquela hora, porque ele estava assumindo sobre ele o meu e o seu pecado. Amém? E ele sabia que ele ia ficar sozinho. Ele vendo que ia ficar sozinho, abandonado, o pai ia praticamente rejeitar a Jesus. Não, entenda bem o que eu estou dizendo, rejeitar o pecado que já estava sendo assumido por Jesus no nosso lugar. Porque o pai não pode abraçar o pecado. O pai é santo e puro amor. Ele não pode abraçar o pecado. Então, Jesus precisou sofrer também isso. Ele viu que seria rejeitado pelo Pai. Ele viu que não ia ser compreendido. Ele viu que as pessoas iriam zombar dele, iriam humilhar ele, iriam cuspir dele, iriam maltratá-lo, também moralmente, também psicologicamente. Ele sofreu muito psicologicamente. Às vezes você não aguenta que a pessoa fala alguma coisinha de você já fica chateado. Sim ou não? Fulano comentou lá que você não, cara. Aí você já fica toda abalado, você já sofre, você já fica de mal, você já quer tirar satisfação daquela pessoa, você já quer, né? Eu vou lá, vou acabar com tudo. Você nem sabe. A gente é assim, a gente é muito mal. O pecado está em nós. E Jesus vendo tudo isso, sofrendo ali, sofrendo esse abatimento, essa depressão, essa angústia, e o demônio dizendo para ele assim: você não vai aguentar com isso, para com isso, por que você está fazendo tudo isso? Que exagero, você está sendo exagerado, você está sendo muito radical, para que isso? Por aquele povo lá que não merece, por aquele povo que não merece, você vai morrer, não faça isso. E ele dizendo: afaste-se de mim, este cálice, mas seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e não a minha. Esse é o amor extremo, aquele amor que se dá de si para o outro. O amor extremo é esse. A característica de alguém que ama é essa. A primeira característica do amor, se você não sabe, para você discernir se a pessoa te ama, ela dá para o outro. Ela dá. Deus deu para nós o paraíso. Deus deu para nós toda a criação, sim ou não? Sim. Ele deu. Ele criou para você. Ele criou por amor de você. Ele criou para você. É sua, é seu. Ele deu para você. Ele deu a criatura para você. Ele deu a criação para você. Ele fez as coisas, ele fez o mar, ele fez a natureza, ele fez os animais. E ele disse que o homem reine sobre todas essas coisas. Eu estou dando ao homem tudo isso. Então veja bem, só por amor, vendo tudo isso, vendo todo esse sofrimento, vendo todos os pecados da humanidade, vendo cair sobre o chão o sangue de tantos inocentes, vendo cair no chão o sangue de pessoas que seriam abortadas, vendo cair no chão o sangue de pessoas que seriam maltratadas, de pessoas que seriam assassinadas, de pessoas que sofreriam um acidente, de pessoas que seriam mortas. Vendo tudo isso, vendo a corrupção dos governantes, vendo a maltratação dos homens, dos jovens, vendo os vícios, a droga, o álcool, a prostituição, o sexo desregrado, tudo isso Deus viu, tudo isso Jesus viu e sofreu ali no seu psicológico. E as pessoas viraram para ele e falavam assim: ei, Jesus, você salvou tantos, você curou tantos, desce daí da cruz agora, se você é Deus. Olha, se você é Deus mesmo, então, desce da cruz aí agora, e aí nós vamos acreditar em você. As pessoas zombavam dele, as pessoas humilhavam dele, as pessoas cuspiam dele, escarravam dele. E agora eu quero entrar nos sofrimentos espirituais de Jesus. Agora, fala para o seu irmão, agora você vai ter que mudar. Já que começou, você aguentou até aqui? Pergunta para ele, você aguentou até aqui? Então agora você aguenta mesmo, segura aí que agora lá vem os sofrimentos espirituais de Jesus. Gente, o que eu estou falando aqui, você não vai ver por aí. E eu não quero aqui chocar ninguém, eu não quero, não quero escandalizar, não é isso. Mas eu preciso dizer a verdade. Jesus sofreu também no seu espírito.
Ele sofreu fisicamente, ele sofreu na alma, mas ele também sofreu no espírito. E os sofrimentos do espírito, os sofrimentos espirituais de Jesus foram os mais terríveis. Mais terríveis. Imagine você, tudo isso se passando naquela oração. Ele vendo tudo isso antecipadamente no horto. E ele lutando por você. Ele aguentando firme por você. Ele te ama. Ele te ama. Nada vai mudar isso. Nada vai arrancar de você isso. Ele te ama. É esse Deus que luta de amor por você. Ele te ama. E veja bem, irmãos. Humanamente, talvez seja impossível entender o que eu vou falar. Tá? Mas, até o próprio Jesus revela o que eu vou falar agora para muitos santos, para muitos místicos da igreja. Veja bem, nós sabemos que lá em Isaías 53, ele fala assim: Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele carregou sobre si. E no versículo 5, 53, 5, ele fala assim: Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Repete comigo: Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Coloca a mão no seu peito e fala: Ele foi castigado pelos meus crimes e esmagado por minha iniquidade. E veja bem, quando ele assume para si os nossos pecados, não é que ele pegou os nossos pecados e colocou numa mochila, numa bolsa, numa mala, colocou sobre as costas e carregou. Não. A cruz não significa isso. Assumir é colocar dentro. Assumir é dizer para o outro: não foi ele, foi eu. Vem cá, Maria Rosa. A Maria Rosa pecou. Se eu assumo o pecado dela, eu digo: não foi a Maria Rosa, foi eu que fiz. Assumir é isso. Assumir o pecado da Maria Rosa não é pegar o pecado dela, colocar nas costas e carregar. E chegar lá na cruz, pendurar lá. Não foi isso que Jesus fez. Ele assumiu para si, como sendo dele, os seus pecados, os meus pecados, o pecado de toda a humanidade. Ele assumiu diante do Pai, naquela hora. Por isso que ele sofre espiritualmente, porque ele começa a se envergonhar diante do Pai, porque ele vê que o Pai começa a ter que virar as costas. Ele começa a sofrer porque ele vê que aquela pessoa que abortou, aquele pecado que aquela pessoa que abortou, ele assumiu agora, é dele. É dele. Ele está assumindo diante de Deus o seu pecado. Aquela pessoa que assassinou alguém, que matou, que roubou, sei lá, não importa. Pense nos seus pecados, eu penso nos meus agora. Pense nos seus. Eu penso nos meus. Ele assumiu para si. Assumir é isso. É se fazer no lugar. Ele já assumiu os seus e os meus pecados. Amém? Com dor, com luta, com sofrimento, mas com amor. Foi por amor, foi porque Ele te ama, 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 Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. É por isso que Ele fez, é por isso que Ele aguentou, é por isso que Ele sofreu até o fim, porque Ele quer você, Ele ama você, Ele quer lutar por você, porque Ele te ama. Ele não abre mão de você, não abriu mão da sua própria vida para dar para você. Então, por isso Ele começa a sofrer tudo isso. Ele assume para si, porque simplesmente ele pegasse nossos pecados, colocasse numa malinha e carregasse, não era assumir, era simplesmente carregar. E não foi isso. Não foi isso. Isaías 53, 5. Ele foi esmagado pelas minhas pecados. Ele foi castigado pelos meus pecados. Então ele começa a ver tudo isso. Ele começa a ver tudo isso, sofrendo, cometendo. É como se ele estivesse naquela hora cometendo diante do Pai
está ali assumindo. Ele vê como se ele estivesse cometendo antecipadamente cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas sem vergonhas, cada uma das nossas faltas, cada um dos nossos erros, por amor a nós. Por amor a nós. Fala para quem está do seu lado, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu me glorifico em Deus, me arrepio, eu sinto que é maravilhoso esse amor. E quando nós nos deixamos ser amados por esse amor, não tem como voltar atrás, não tem como deixar de amá-lo. Entende? E aí ele começa a sofrer de novo. E veja bem, irmãos, o pior sofrimento de Jesus foi sentir a recusa do seu Pai. O abandono do Pai. O abandono de Deus total. Ele sendo Deus, ele se fez homem, assumindo sobre si o meu e o seu pecado, para que nós fôssemos resgatados por ele, salvos por ele. Mas a hora que ele sentiu esse abandono na sua alma, no seu espírito, foi difícil. Ser abandonado por Deus é tudo aquilo que os demônios sentem no inferno. O rechaço, o abandono total, aí, em presença de Deus, a ausência de Deus, não tem como suportar isso. Ninguém suporta isso. E ali Jesus passou por isso. Tanto que na cruz ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele, homem, carne, sofre. Ele, Deus, carne, sofre. Então não é a carne apenas que estava sendo humilhada, não é a carne, não é o homem, mas era o Deus carne, o Deus vivo, o Deus verbo, sofrendo por você, sofrendo por amor a você, sofrendo por amor esse desprezo, porque Ele te ama. Mas eu preciso te dizer uma coisa maravilhosa: Ele sofreu tudo isso porque Ele luta por você. Fala para quem está do seu lado: Deus luta por você. Jesus luta por você. Ele não desiste de você. E a palavra de Deus fala que os anjos então vieram, nesse momento de angústia, os anjos vieram para o quê? Para consolar. Repete comigo: para consolar. Naquele momento extremo de angústia, vendo tudo isso, chegou um momento em que os anjos vieram consolar Jesus. E adivinha, gente, adivinha o que é que Jesus viu naquela hora do consolo? Adivinha o que os anjos mostrou para Jesus? Os anjos mostraram para Jesus, eu e você, quando oramos. Os anjos começaram a mostrar para Jesus o seu Miguel na rezando do terceiro dele todo dia. Os anjos começaram a mostrar para Jesus quando você ia para a Eucaristia na missa. Os anjos começaram a mostrar para Jesus os seus servos fiéis, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que amam, aqueles que lutam, aqueles que aguentam firme. Os anjos começaram a consolar a Jesus, mostrando para ele os santos padres, os padres bons, os bispos bons, os religiosos, os consagrados que amaram, que amaram, que amaram, e que vão amar, e que vão amar, e que vão amar. Os anjos começaram a consolar Jesus com todas as suas ações boas, com cada coisa que você faz de bem, com cada coisa que você faz de bom. Deus foi sendo consolado ali naquela hora, e Jesus via, e aí então disse: oh meu Deus, que bom, até que enfim uma coisa boa, até que enfim um consolo para a minha alma. Nossa, ele começou a ver lá no futuro, ele começou a ver a comunidade Augusta Rainha, ele começou a ver os servos, ele começou a ver os consagrados, ele começou a ver aqueles que estavam decidindo mudar de vida, ele começou a ver aquelas pessoas que estavam se decidindo a abandonar esse pecado, ele começou a ver, ele começou a ser consolado por mim, por você. Fala para o seu irmão: você pode consolar Jesus. Você deve consolar Jesus. Se então até hoje você chutou, se então até hoje você cuspiu, se então até hoje você humilhou
caminhou, bateu, pregou Jesus Cristo. Está na hora de você consolar Jesus Cristo. Está na hora de você se levantar com a igreja de Cristo e consolar Jesus, como os místicos, como os santos, como os anjos. E isso, gente, isso é ser cristão. O mestre, o servo não é maior que seu mestre. Repete comigo: o servo não é maior que o seu mestre. Ser cristão é isso, viver isso é merecer igreja, viver isso é ser cristão. Ser cristão é imitar Jesus em tudo. Não vem dizer para mim que isso é radicalidade, não vem dizer para mim que isso é exagero, não vem dizer para mim que isso é radicalismo. Não, isso é ser cristão. Ser cristão é imitar a Jesus Cristo. Amém? Se você está entendendo, dá glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Nós não podemos mais buscar a Jesus querendo as coisas dele. Eu peço para Jesus, eu oro, mas ele não me atende, então eu não vou mais na missa. Eu rezo o texto, mas as coisas não acontecem, então eu não vou mais no grupo de oração. A gente começa a tratar Jesus como que nós tivéssemos, que ele tivesse que nos servir. Está errado? É nós que devemos servir. Amém? É nós que devemos servir. Por isso, não fique buscando só consolações na igreja, no grupo de oração. Não fique buscando consolações. Porque você sabe, gente, que quando a gente vem buscar consolações de Deus, Ele dá. Ele é bom. Sim ou não é? Ele é bom. Ele dá. Só que quando nós estamos na posição de receber, quem que está dando? Ele. Quem que está recebendo? Nós. Ao passo que Deus quer de nós que nós possamos dar. Então, naquela hora que você não sente nada, aquela hora que você não está sentindo nada, aquele vazio, aquele deserto, aquela dor, aquele sofrimento, parece que Deus esqueceu de ti. É a hora que você pode dar. É a hora que Jesus está esperando receber de você a sua fé, a sua coragem, a sua determinação, o seu amor. É aí que você precisa amar mais, é aí que você precisa dar mais, é aí que você precisa ir até o fim. E isso é amor, é aí que Ele está presente, é nessa hora que Ele está presente do seu lado. Não é na hora que você está sendo consolado só, Ele está mais presente na hora que você está dando para Ele, no seu vazio, no seu deserto, no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, lá na sua oração, no seu horto das oliveiras. Oração de luta. Para encerrar, queria que você gravasse bem isso. A primeira característica para uma oração de luta é a humildade. A segunda, uma intenção reta. Jesus sabia o que queria, Jesus não se deixou desviar, Jesus sofreu sim as perseguições do demônio, sofreu as tentações sim, mas ele sabia: Pai, faça-se a tua vontade. Determinação, sabia o que queria. Então, era uma oração com uma intenção reta. Então, primeiro, humildade, intenção reta. Terceiro, uma oração vivida. Ele viveu aquela oração, ele sofreu aquela oração, ele suou o sangue dele naquela oração correu pelo chão. Uma oração vivida com a vida, uma oração de luta, vivida na vida do dia a dia, na luta do dia a dia. É isso, sabe? É uma oração vivida. Então, primeiro, humildade. Segundo, uma intenção reta. Terceiro, uma oração vivida. Quarto, uma oração confiante. Ele confiou no Pai. Ele não vacilou em nenhum momento. Ele confiou. Em nenhum momento ele vacilou. Uma oração confiante. Eu confio, Pai. Eu confio, Pai. Faça a tua vontade, Pai. Não faz a minha, Pai. Eu não aguento, mas se o Senhor quiser, faça a tua vontade, Pai, não a minha. Eu estou sofrendo, Pai. Eu estou sofrendo, mas eu confio.
Eu estou chorando, Pai. Eu estou suando sangue, Pai. Mas eu espero Ti, Pai. E por último, uma oração interior. Uma oração com o coração. Sem muitas palavras, a sua alma. Sem muitos dizeres, mas com o coração. Ele amou, Ele amou, Ele amou. Amém? Fique de pé. Abraço.